Boa noite. Agora nós estamos ao vivo e estamos nessa live de inteligência emocional. Eu quero dizer para você que nós estamos numa jornada de conhecimento. Nossa jornada, ela vai além daquilo que você imagina. Ela vai muito além daquilo que você já viu ou ouviu, porque é uma revelação de Deus para nós, o que Deus tem preparado nesse tempo. É tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de ir além, é tempo de buscar para você que está em busca de respostas, você que até hoje não conseguiu algumas respostas para suas perguntas, talvez seja a oportunidade que você estava aguardando de buscar resposta para as suas perguntas. E Deus tem me levantado para isso. Deus tem levantado pessoas para te ajudar. Isso é fato, que Deus verdadeiramente tem levantado muitas pessoas para te ajudar nesse tempo. E eu quero te fazer uma pergunta, né? Quem aqui já soube exatamente o que fazer? Você já buscou uma resposta, já teve uma resposta, mas mesmo assim continuou repetindo os mesmos comportamentos. Quem aqui? Quem aqui já tentou mudar os comportamentos e mesmo assim não conseguiu sair do lugar? Quem aqui? Ô, glória! E é isso, e nesse ponto que nós queremos te ajudar a buscar respostas para a sua saúde emocional. O que é inteligência emocional? Eu falo tanto de inteligência emocional e muitas das vezes você ainda não conseguiu entender. O que é inteligência emocional? É a capacidade que você tem de dominar as suas emoções, de como reagir diante das emoções, de como reagir diante das surpresas, principalmente das surpresas. Porque todos nós somos assim. Quando a gente está preparado para alguma coisa, a gente já se conhece, já sabe mais ou menos o que nós vamos fazer. Mas quando nós recebemos uma notícia, ou recebemos até mesmo um ataque, ou recebemos alguma resposta que não estava esperando, como que você trabalha isso? Então, a inteligência emocional, ela te prepara para esse tipo de ataque emocional. Porque nem todo dia a gente está bem. Isso é um grande fato, uma grande verdade. Nem todo dia nós estamos bem. E os dias que nós não estamos bem, como que a gente trabalha isso? Como a gente lidar com isso? Como eu falei numa live passada, não sei se foi a passada ou a retrasada, quando você já acorda dominando o seu sentimento, ou melhor, identificando o seu sentimento, você já consegue, desde quando acorda, dominar aquela pressão, aquela angústia, aquele sentimento de vazio, ou preocupação, ou estresse, ou até mesmo depressão. Você já consegue dominar esse sentimento e você começa a trabalhar ao longo do dia. Por quê? Porque não vai ser só ao acordar. Ao acordar você vai ter a sensação, mas ao longo do dia você vai trabalhar a emoção para que aquilo não aumente,
para que, na verdade, aquilo regrida, a ponto de você dominar completamente. É onde entra a inteligência emocional. É onde entra o domínio das emoções. É onde entra o conhecimento das emoções. Porque eu sou a Ana Quintanilha. Eu sou pastora, eu sou mentora. Eu trabalho com pessoas há mais de 20 anos em desenvolvimento pessoal. Eu trabalho com pessoas que estão no caos, na completa dependência química, completo abandono de familiares, completo abandono de si mesmo. E há mais de 20 anos eu observo que quando a pessoa começa a se identificar, quando ela começa a ter senso de pertencimento, quando ela começa a aceitar o tratamento da dependência química e começa a se autoajudar, porque primeiro tem que ter a ajuda de si mesmo. Você não consegue ser ajudado se você não quiser ajuda. Amém? Então, Deus levanta pessoas, Deus levanta pastores, Deus levanta terapeutas, Deus levanta palestrantes para ajudar aqueles que estão no caos emocional. Então, eu trabalho com isso há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu venho trabalhando nessa área, né, de desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho uma jornada de superação pessoal minha também, que eu vim de uma depressão infantil, fui uma adolescente depressiva, eu fui uma alcoólatra, cheguei ao alcoolismo, tive dependência emocional, tive ferida do abandono, eu tive feridas de narcisismo, feridas complexas. E eu consegui sair dos caos da minha vida. E é por isso que eu estou aqui. Porque a gente só domina o que a gente sabe. E dentro dessa loucura da minha vida, eu fui desenvolvendo métodos para me sair do caos. E aí eu fui descobrindo que eu fui desenvolvendo a inteligência emocional. Eu fui desenvolvendo a inteligência emocional. E aí, hoje, eu estou aqui para te ajudar a identificar suas emoções. Porque eu notei uma coisa na minha vida. Que eu só consegui sair do caos quando eu identifiquei o que eu sentia. Enquanto eu não identificava ali o que eu sentia, eu não sabia, eu não conseguia sair. Por quê? Porque tudo na vida é estratégia. Eu lembro que eu fui descobrir o que era depressão depois de muitos anos depressiva. Muitos anos. Que, na verdade, eu fui fazer um cursinho no SOS Vida, que existia, não existia internet. E aquela ONG, ela tinha o telefone em todos os postes da cidade, para que as pessoas que queriam se suicidar, antes de praticar o ato, tentar algo como um telefonema, e quem estava do outro lado eram os voluntários. E eu me voluntariei para estar atendendo pessoas. Shalom, shalom. Eu me voluntariei para estar do lado de pessoas. Ou melhor, eu me voluntariei para estar atendendo pessoas que queriam se suicidar. Sendo que, para mim atender essas pessoas, eu teria que fazer um cursinho de psicologia. E foi dentro desse cursinho que eu descobri que eu era depressiva. Entende? Então, eu consegui ali me livrar daquele estado depressivo nesse curso que o psicólogo fez. Depois eu entrei em outras depressões, mas depois eu saí também. A minha última depressão foi em 2018, eu me lembro muito bem. E eu aprendi que
a depressão, ela vem, ela vai chegando. Ela não toma você. De repente, tu dorme e acorda com depressão. Não é assim. O estado de depressão, ela vem de um processo. Você começa a perceber que as coisas não estão dando certo de novo. Você começa a contar uma historinha para sua cabeça. Você começa a contar aquela história de que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, as coisas para mim não dão certo, e eu tento, eu não consigo. E ali você vai se convencendo. E quanto mais você se convence, mais você entra em estado de tristeza. Porque a depressão é uma tristeza profunda. Então você vai entrando no estado de tristeza, a ponto de você não conseguir mais sair daquele estado e as pessoas não conseguirem mais te alcançar. Porque quando você está em estado depressivo, não existe ambiente que você se ache, não se cabe. Não existe conversa que você se interesse. Você até responde, você vive uma vida normal, mas você vive em outra dimensão. A sua tristeza é muito profunda. Então, só Deus para te tirar de uma depressão. Existem aquelas depressões que são por fatores de doença, e existem depressões que são realmente por causa emocional. A minha era causa emocional mesmo. E essa é a mais difícil. Então, a minha amiga Kênia está aqui, psicóloga, está aqui me confirmando. Então, boa noite, querida. Então, a depressão, ela não é que, lógico, a depressão tem cura, tem, mas você aprende a lidar com o caos da sua vida, tá? Eu acho que a depressão tem cura quando é fator biológico, mas quando é fator emocional, você aprende a lidar com o caos da sua vida. E não deixa aquela historinha que é contado, você conta para você mesmo, se estabelecer. Amém? Então, a gente aprende a lidar com as emoções e a gente aprende a dominar o nosso caos, né? Pra gente não entrar no caos. Então, isso é a inteligência emocional, é quando você aprende a lidar com todas essas questões emocionais e aprende a dominar as questões emocionais. Por quê? As emoções não são nossas inimigas. Não. Tristeza, angústia, solidão, abandono. Alguma fase da sua vida você vai sentir. Ou várias vezes você vai sentir. Isso aí não tem problema nenhum. Ninguém está doente por causa disso. Mas as emoções se tornam mensagens para nós. Elas se tornam mensagens. Porque quando você entra no estado de angústia, é a sua alma falando, te comunicando que algo não vai bem. Que uma situação que você está vivendo não está correta. Porque você está na angústia, às vezes você não sabe identificar exatamente o que é, mas você consegue sentir que algo não vai bem. Então, as emoções, elas não são nossas inimigas. Na verdade, elas são mensagens. Tem algo falando dentro de nós que algo não vai bem. Tristeza, solidão, emoções negativas, né? Porque tem muita emoção positiva. Eu estou falando aqui das emoções negativas para a gente aprender a dominar. Por quê, gente? Porque quando nós estamos feridos, se nós não dominarmos, se a gente não saber interpretar, nós vamos transbordar na vida das outras pessoas também.
àquilo que nós estamos sentindo. E aí nós começamos a machucar também as pessoas. Nós também não só ficamos sentindo, mas a gente acaba machucando outras pessoas. E ao nosso redor está muitas pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Se a gente ficasse triste, né? Só ficasse triste estava bom. Pior é quando a gente derrama aquele sentimento na vida das pessoas. Tipo assim, tá todo mundo numa festa, todo mundo alegre. Aí alguém vem todo alegre falar com você. Aí você vai, né, dar aquele oi assim sem graça. Quer dizer, aquela pessoa que tá alegre, ela fica, ih, fulaninho tá bem não, né? Às vezes fica até sentado, porque alguém não quer falar com ela direito, mas talvez aquela pessoa tá num caos emocional e que ela não sabe identificar e ela acaba também trazendo uma parte que não é legal, porque ela se identifica para outras pessoas com uma tristeza, assim, às vezes um fora. Então, nós temos que dominar nossas emoções para a gente não transbordar na vida das pessoas, né? Porque o problema não é sentir. Sentir todo mundo sente. Todo mundo um dia não tá bem, todo mundo uma hora não está legal. Sentir todo mundo sente. O problema é nós enraizar aquele sentimento. Aquele sentimento se tornar uma identidade. Quem aqui já conheceu alguém carrancudo? Alguém que vive amargurado, vive, né, em outra dimensão que não é a sua. Acho que todo mundo aqui já conheceu alguém assim. E por que essa pessoa entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, e ela não consegue sair daquela identidade emocional que ela a si mesmo se intitulou? Justamente por causa disso. Porque ela não reconhece, porque ela não sabe o que ela sente e ela transborda na vida das pessoas. O problema também, dentro disso que eu estou falando, é quando a gente assume essa identidade, tá? E começa a regir a nossa vida toda por aquela identidade. Tem pessoas que falam assim, eu sou grossa mesmo. Não vem comigo, não vem falar nada comigo não que eu sou grossa. Ela assumiu uma identidade, né, de grosseria. Mas por quê? Onde que começou isso? Quando que ela se identificou com isso? Isso faz parte da essência dela? Ou ela simplesmente assumiu essa identidade? Né? Então nós temos que descobrir a nossa verdadeira essência. Se nós somos vítimas de nós mesmos, ou se nós somos vítimas de uma sociedade que quer impor em nós uma identidade. Isso acontece muito, principalmente quando você é criado por uma família cultural. Todo mundo daquela família é de um jeito. Todo mundo daquela família é daquele jeito. E você se percebe que você não cabe muito ali. Mas para você ser aceito, para você não ficar sozinho, isolado, você tem que conviver com a família, né? Família não adianta. Só depois que a gente casa que a gente pode se livrar, ou vai embora de casa, mas família não adianta. Então, quando você está dentro daquele ambiente cultural, você acaba assumindo aquelas personalidades ali. Mas Deus, ele é maravilhoso. Ele coloca em cada um uma identidade. E mesmo que você
conviva com esse tipo de pessoas que eu estou falando, né, negativas, você sente que alguma coisa está errada. Você sente que alguma coisa ali não bate, não é a tua. Não é a tua vibe, mesmo que você conviva. E aí vem o confronto. Quando você começa a querer mostrar que você não é igual a todo mundo, vem o confronto. E é nesse confronto que muitas das vezes você não está preparado para o desprezo, porque depois que você quer mudar, se você vive num ambiente tóxico, e aí você decide mudar, decide sair desse sistema, com certeza, até você encontrar outro grupo ou até mesmo confirmar a sua identidade, você vai sentir sozinho, abandonado, excluído. Mas eu te aconselho, vá em busca da sua identidade. Vá em busca da sua identidade. O psicanalista Diogo está aqui falando assim, infelizmente a pessoa cria uma falsa identidade, acreditando naquilo que foi imposto e acaba acreditando, tomando como verdade. Exatamente isso. Mas Deus é maravilhoso. Porque quando nós despertamos para dentro de nós e conseguimos identificar qual é a nossa verdadeira essência, nós, corajosos, saímos desse sistema e vamos em busca da nossa identidade. É isso que eu estou falando. De repente, você pode estar vivendo num ambiente tóxico, você pode viver numa família tóxica, você pode viver num trabalho tóxico. Mas isso não quer dizer que você vai se tornar aquelas pessoas, como aquelas pessoas. Mas você vai identificar que você não é o produto do meio. Existe muito essa fala, né? Você não é o produto do meio. Você é uma pessoa que tem a sua própria marca. O psicanalista Diogo está aqui falando, mudar dói, mas permanecer do mesmo jeito dói mais ainda. Mas o que acontece? As pessoas são covardes e elas não conseguem identificar que elas estão vivendo um padrão que não é para ela. Por isso que é importante que pessoas como o psicanalista Diogo, como a nossa psicóloga Kena que está aqui, como outros líderes estão aqui, entendam de inteligência emocional e ensinem para as pessoas, porque as pessoas elas vivem literalmente no caos emocional, nas trevas. O que é treva? Vamos falar assim, o que é treva? É a ausência de luz. Quando você traz a luz para uma pessoa, que mostra a luz para uma pessoa que está em trevas, você está sendo um agente de luz, você está sendo um anjo de luz na vida da pessoa. E é exatamente, esse é o ídolo do Senhor Jesus, que nós viemos trazer luz para o mundo. Gente, é muito necessário que nós viemos ajudar as pessoas a sair do caos. Meu filho está aqui falando, você é uma referência no assunto, ele sabe disso, conviveu comigo muitos anos. Por quê, irmão? Porque as pessoas, elas têm a tendência de não acreditar no teu potencial. Às vezes você tem um potencial, você carrega uma coisa, mas as pessoas à sua volta, elas não acreditam em você, tá? Elas não acreditam no seu potencial, elas não te ajudam a você a criar a sua identidade, a criar não, a acreditar na sua verdadeira identidade, e muitas das vezes
elas querem apagar a sua luz. A palavra de Deus fala o quê? Que aquele quando acende a candeia não pode ficar dentro do buraco. Se você acende uma candeia, você não vai pegar a candeia, né, a lamparina, não vai botar no buraco. Todo mundo quer acender, tá escuro, acabou a luz. A gente vai pegar a lamparina e vai botar ela acima para todo mundo aproveitar o máximo da luz. Então, oi minha filha, te amo, tá? Obrigado por essas palavras. Você é uma preciosa para mim. Então, você não pode pegar uma luz e botar embaixo. Você tem que botar em cima. Sendo que quem tá em treva, não quer que você acenda a tua luz. Ela quer que você continue nas trevas como ela. Eu não sei nem porque eu tô falando isso aqui. Acho que já até saiu um pouco. Não saiu, mas Deus está conduzindo essa live aqui. Então, nós que somos luz, que temos identidade, que somos do bem, da verdade, nós temos que fazer força para manter nossa luz acesa. Porque o que tem de pessoas que querem apagar nossa luz, jogando as suas emoções, as suas insatisfações, as suas frustrações em nós, não está no gibi. É muitas pessoas. E eu tô aqui para te ajudar a você enxergar a luz que tem dentro de você. Eu quero ser essa pessoa que faça você enxergar a luz que existe dentro de você. Então, gente, não deixe as pessoas apagar a sua luz. Eu tenho muitos projetos na minha vida. A nossa querida Sônia está falando, eu estou nessa transição. Continua naquilo que Deus botou dentro do seu coração. Porque a verdade é aquilo que Deus fala dentro de nós. Qual é a sua verdade? O que Deus está falando dentro de você? Então, continuando aqui, o que acontece? Eu tenho muitos projetos na minha vida, né? Eu tenho muitos projetos na minha vida. Provérbio 4:23, coloca aí para mim o que é. Eu tenho muitos projetos na minha vida, mas eu não saio contando para todo mundo. Às vezes eu converso com as pessoas assim, estou conversando porque a gente é social, né? A gente conversa com todo mundo. E a gente começa a conversar com as pessoas, daqui a pouco a pessoa só tá falando dela, Aí quando você fala uma coisa, ela corta. Você já conversou com gente assim? Quando você vai falar uma coisa assim, você quer jogar uma luz assim, você quer até mesmo ver se você tem um apoio naquela tua ideia, aí a pessoa vai, ela corta. Ela te corta para falar algo. Provérbio 20, guarda o teu coração, porque Deus procede a saída da vida, é isso? Ela te corta para falar algo maior dela. Ela não quer, ela não está interessada em você. Ela não está interessada nos teus projetos, ela não está interessada nos teus sonhos. Ela não quer te ajudar. E o que acontece? Por que a gente corta muito os nossos projetos de vida? Porque a gente quer apoio. A gente quer que alguém apoie. A gente tem a tendência de querer a opinião dos outros. E é bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas é quando não tem. Quando a pessoa não quer, o que você vai fazer? Você vai abortar seus sonhos também? Porque a pessoa não está acreditando em você? Não faça isso. Se Deus te colocou um sonho, se Deus te colocou algo para você fazer, vá até o fim. Vá até o fim. Não pare. Não pare. Eu aprendi isso. Deus colocou alguns projetos na minha vida. Se eu contar para vocês, talvez até vocês estão aqui e falar assim, meu Deus, será que ela vai conseguir mesmo? Mas eu aprendi uma coisa, coloca o pé que Deus coloca o chão. Às vezes eu acordo com dúvida. Todo mundo acorda com dúvida. Todo mundo acorda com dúvida. Tem dia que eu durmo cheio de projetos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro. No dia seguinte, parece que jogaram um balde de água fria. Só, sem nada, sem eu falar, sem ouvir nada. Jogaram um balde de água fria e falei, meu Deus do céu, o que eu estou inventando para minha vida, meu pai? Meu Deus, eu não sou certa. E aí a gente desanima. Então, gente pode desanimar, mas não precisa, porque a gente mesmo temos a tendência de desanimar.
Então não precisa. Então, pelo amor de Deus, se você tem um plano, converse com pessoas que vão iluminar o teu plano. Se você não tem ninguém para conversar, fica quieto, conversa com Deus. Conversa com Deus. Porque de rejeição, abandono, traição e humilhação, todo mundo aqui já tá cheio. Nossa história já tá cheia. A gente não tá mais aqui para ficar prestando atenção nessas coisas. Não podemos mais. Não estamos em tempo mais disso. Nós estamos no tempo de avançar. Se você está nessa live, é porque Deus quer fazer você avançar. Deus quer que você termine as suas crenças, acabe com elas, aquilo que você acreditava, aquilo que fizeram você acreditar. Ah, não sou capaz, não mereço, nunca vai dar certo. Chega, cala essas vozes. Cala. Isso não é mais para você. Isso não pertence, não cabe mais na sua nova vida. Nós temos que amadurecer. Nós estamos aqui para amadurecer junto. Nós estamos aqui para avançar junto. E eu quero ser a sua mentora para fazer você avançar. Porque se eu ver que você avançou, se eu ver que você foi um sucesso, eu vou ficar muito alegre. Eu vou... Meu Deus, se você me dá um feedback, um testemunho, olha, pastora, aquela live serviu para me despertar, serviu para me avançar. Eu vou falar, Jesus, obrigado. Pelo menos uma pessoa ouviu meu conselho. E eu vou torcer por você a vida toda. Ah, também tô com saudade, minha linda. Te amo, tá? Saudade de ficar com você um pouquinho. Gente, tá cheio de pessoas aqui que conviveram comigo muitos anos. E sabe que eu sou assim. Sabe que eu sou assim. Eu não tô aqui contando uma historinha que eu resolvi contar aqui, não. Eu sou assim, eu sempre fui. Mas eu vivia num caos emocional. Se eu já ajudava pessoas naquela época que eu vivia num caos emocional, imagine agora que eu tô com as minhas emoções amadureceram. Imagine agora a capacidade que eu carrego de experiência, de crenças que eu tinha, porque a minha vida toda eu nunca tive apoio emocional como criança, nunca tive. Eu nunca fui acolhida emocionalmente como criança, nunca tive. Por ninguém. Cuidaram de mim? Cuidaram. Me desampararam, me deixaram sozinha? Não me deixaram sozinha. Mas não acolheram o meu emocional. Então eu venho de uma orfandade emocional. E isso gera muita consequência na nossa vida. Diogo, olha, eu tenho um orgulho desse Diogo, você não tem noção, gente. Esse aqui é o meu filho, não vou falar que é preferido, senão tem gente aqui que vai me matar, mas a gente sabe, né, Ju? Mas eu vim de um caos emocional, mas eu saí de todos eles. Isso é que é importante. Eu falar isso aqui pra você. Numa live só, eu não vou conseguir falar pra você todos os tipos de caos que eu tive, que eu superei, né? Mas nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. A nossa querida Sônia tá falando, eu peguei a chave de quando acordar, analisar minhas emoções. Daí eu tento sair da baixa frequência. Isso! Meu Deus, que alegria que você me deu agora, de saber que você tá aplicando o que eu ensinei na outra live. É isso, gente, é isso. É isso que faz a diferença. É a gente aprender sobre frequência. Gente, eu tenho tanta coisa para falar de frequência, porque eu vivo isso todos os dias. O inimigo, ele não te pega se você estiver numa frequência alta. Não te pega.
Ele não consegue. Ele tenta. Qual é a intenção do inimigo? É que você entre na frequência dele para ele dominar você. Agora, se você andar em frequência alta, você não é influenciado por ele, ele não te acha. A luz que brilha da frequência não consegue, você fica invisível. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Ah, meu Pai do céu. Ih, Jesus. Aleluia. Método FAI. Obrigado, amiga Kênia. Método FAI é isso. É isso que eu quero passar, que eu quero ensinar para você. Fé, ação e identidade. Quando você une essas três coisas, quando você aprende a ter fé, não só fé em Deus, mas fé em você mesmo. E outra coisa que eu vou ensinar para você sobre fé. Fé também é desacreditar. A fé não é só você ficar acreditando. É também desacreditar. Você desconstruir aquela velha identidade que estão tentando te forjar. Glória a Deus. É você desconstruir a velha criatura que tentaram te forjar e você começar a caminhar em uma nova, para descobrir a sua nova identidade. Gente, foi esse ano? Acho que foi esse ano. Eu falei assim, esse ano eu vou em busca da minha identidade. Eu mesmo não sei quem eu sou. As pessoas falam que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou isso, todo mundo fala. Mas o que eu falo de mim? O que você fala? Qual é a visão? O que você vê no espelho? Fala comigo. O que você vê no espelho? Não precisa falar comigo, não. Só estou falando. O que você se vê no espelho? Quando você acorda. Um ótimo exercício. Eu tenho um e-book que eu dou para quem assiste as lives. Se você quiser, eu vou colocar lá no grupo. Não sei, acho que é 7 dias. Gente, se você prestar atenção naquele e-book, 7 dias você vai transformar a sua vida. Eu tenho outros e-books também, eu tenho um livro. Mas você transforma a sua vida. Por quê? Porque você aplica uma metodologia simples de todo dia que faz você sair de um lugar e você já vai para o outro. Então, nós precisamos nos aprender, ou melhor, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Nós precisamos aprender. O teu problema é esse. O teu problema é que você não sabe lidar com medo, não sabe lidar com a culpa, não sabe lidar com a vergonha, não sabe lidar com aqueles sentimentos de abandono, de traição. E aí você fica perdido. Aí você já não sabe mais o que você fala, você já não sabe o que você responde. Às vezes você tá com raiva de uma pessoa e desconta em outra. É assim? Aleluia! Quando a live vira recado de Deus, muito forte. Constância. Gente, o que é o método FAI? É você aprender a ter fé em si mesmo, ter fé em Deus e fé em si mesmo. Porque quando você identifica que você tem potencial, que você tem currículo, que você acredita em você, até a sua oração vai ser diferente. Beijo, filho, vai com Deus. Até a sua oração, ela fica diferente. Quando você... o que a Bíblia fala sobre duvidar? Que o homem não deve ser como a onda do mar, né? Que hoje duvida, hoje acredita, amanhã duvida. Então, nós temos que nos posicionar numa só crença. Nós temos que orar de uma forma
que Deus olhe e fale, ele agora está firme e constante. Agora eu vou atender a oração dele. Porque Deus nos observa o tempo todo. Então, se você chega até a Deus, hoje você quer uma coisa, amanhã tu quer outra, qual a oração que Deus vai atender? Então, nós temos que ter fé sobre até o que nós queremos. Você precisa desenvolver fé. Depois que você aprende a fé, você domina a fé sobre todas as áreas, porque a fé, ela tem um vasto ensino sobre ela, sobre você, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o reino de Deus, como as coisas acontecem, como elas se envolvem, qual frequência que ela vai estabelecer para alcançar. Nós temos que ter ação. Que ação é o quê? Você tem que começar a agir de uma forma conclusiva, de uma forma que, igual quando eu lembro que quando eu comecei Deus começou a trazer para mim uma nova identidade, foi em 2020, que eu estava me formando, eu sou formada em administração, e eu lembro que a faculdade fez em mim algo que mudou a minha vida. Porque eu vivia num ambiente que eu era totalmente desqualificada em tudo. A pessoa vivia falando que eu não era ninguém, que eu não era nada, que eu não era mulher de Deus, que eu não era isso, que eu não era aquilo. Então eu suportei aquilo ali muitos anos. Mas na faculdade, que eu ia todo dia também, era ao contrário. Ali eu recebia apoio das pessoas, ali eu mudava a minha mentalidade, ali eu conseguia superar minhas limitações. Então, ali na faculdade, em casa eu escutava todo dia umas coisas loucas, mas na faculdade eu via totalmente ao contrário. Então eu comecei a pegar aquela luz. Eu comecei a entrar naquele túnel. Eu estava entrando, aquela luz. Eu comecei a quase me tornar uma líder de turma. E só tinha jovem. Já tinha bastante idade, tinha quase 50 anos. E só tinha jovem, sabe? Ali me dando, né, atenção. Eu comecei a despertar. E depois eu falei assim, agora eu vou emagrecer. Porque tudo é uma progressão. Eu falei, tô muito gordinha, eu vou emagrecer. A médica falou que eu tenho que emagrecer 3 quilos, eu vou emagrecer mais. Emagreci 18. Aquilo ali deu um boom na minha cabeça. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Aquilo ali deu um boom na minha cabeça, que eu falei, meu Deus, eu consegui emagrecer 18 quilos. E aí eu fui ficando bonita, meu rosto foi mudando, tudo foi acontecendo, eu fui vendo que realmente eu era capaz. E aí veio a identidade. Eu me fortaleci na minha identidade. Eu vi que eu era capaz. Eu vi que eu era plena. Eu vi que eu era inteligente. Eu vi que eu era capaz de dar conta de tudo. E aí eu comecei a acreditar em mim mesmo. Eu comecei a sustentar minha transformação, sabe? E foi muito bom. Foi muito bom para mim. Essa fase da minha vida. E ali depois aconteceu outras coisas, que eu mudei de cidade, eu pedi divórcio, porque aconteceram coisas que me levaram a ter que pedir o divórcio. E ali eu fui me transformando em uma outra pessoa. Mas eu agi. Eu quero dizer isso para você. Houve uma ação. Eu não quis ficar no mesmo lugar. Eu quis sair da minha falsa identidade. Então, eu aconselho a você, saia de ambientes que não te cabem mais. Procure governar suas emoções. Procure entender qual é o seu caos. Porque
Gente, fugir é muito fácil, mas enfrentar é mais difícil. Mas fugindo, você não consegue sair, mas enfrentando, você consegue vencer. Então é tempo de você vencer. É tempo de você alcançar o seu objetivo, encarando o caos emocional. Não podemos de maneira nenhuma fugir. Fugir não é a solução. Nós temos que encarar. Encarar o medo, encarar a incerteza, encarar os dias difíceis. Porque dentro desse processo você vai se autodescobrir. Você vai descobrir qual é a sua fraqueza. Você vai descobrir qual é a sua, qual o nível de ansiedade que você tem, em que situação emocional você se encontra. E eu quero falar para você, deixar um exercício aqui, que eu já estou terminando essa live, eu não quero que essa live fique muito grande, não. Qual emoção mais tem governado a sua vida nos últimos tempos? Nesses últimos 30 dias. Qual emoção que está governando a sua vida? Ansiedade? O medo? A culpa? A tristeza? Ou a gratidão? Porque, gente, nós temos que aprender a fazer leitura. A leitura do nosso emocional. Já foi comprovado que mulheres que vivem em estresse, debaixo de muita ansiedade, que não colocam as coisas para fora, o que elas desenvolvem? Você sabe? Você sabe? Eu sei. Câncer. Porque elas não governam as suas emoções. Ela deixa a emoção governar ela. E aí aquilo que não é colocado para fora, entra para dentro, continua lá dentro e fica fazendo as células entrar na frequência negativa. Então nós temos que ter um autocuidado conosco, com o nosso emocional. Você não foi criado para ser escravo das suas emoções. Você foi criado para governar com sabedoria, fé e identidade. É isso. Fechou. Fechou. Vou repetir. Você não foi governado para ser escravo das suas emoções. Você foi criado para governá-las com sabedoria, fé e identidade. Tá bom? Então, compartilha essa live. Agora eu vou fechar a live, não vai ser esse link. Mas eu vou botar lá no grupo o link da live que vai ficar gravado. Peço para você que peço às pessoas para seguir o meu perfil, porque eu tenho muita coisa boa para entregar. Tenho muita coisa boa. Deus tem me dado um tempo de derramar na vida das pessoas, tá? Peço para você que não tá no grupo, entra no grupo, que no grupo eu coloco as informações sobre a live, coloco materiais importantes e acompanho os próximos conteúdos dessa live, tá bom? Eu tô muito feliz por todas as pessoas que entraram nessa live. Fiquei muito feliz que a minha pastora Rosana Alcântara entrou aqui na live, não sei se ela ainda tá aí, mas amém, glória a Deus. Eu tô muito feliz, né? Com todos que estão aqui, a minha filha tá aqui também, minha linda, amo muito. E a minha querida amiga psicóloga Keira, que nós vamos fazer uma live aqui, que ela também tem muito para aprender, muito para aprender. Ela tem muito que ensinar, nós temos muito que aprender com ela, tá bom, gente? Nossa querida Rai, lá de Manaus, minha lindona, um beijo no coração, tá? Meu filho Diogo, eu creio que ele já foi, querida Sônia, um beijo no coração, tá bom, gente? Eu encerro essa live agora, né? E peço para você, para ficar atento nas próximas lives, que nós vamos derramar muita coisa boa por aqui, tá bom? Então,
Essa é a frase final da live. Você não foi criado para ser escravo das suas emoções. Você foi criado para governar com sabedoria, fé e identidade. Beijo no coração, gente. Tchau.